Henker que vive duas vezes. Capítulo 410. Até o 50º andar, 7. O Duque Tuan Tien foi quem trouxe a Yong-Wu as notícias sobre Edora. Ele se deparou com isso por acidente no caminho de volta para Yong-Wu com a aprovação do Imperador Gula e a maior equipe de ataque da Terra do Sangue. Seus olhos. Ele tocou no assunto para encorajar Yong-Wu, pensando que eles poderiam usar a ajuda da tribo de um chifre enquanto estavam nisso. Mas no momento em que viu os olhos de Yong-Wu, o Duque Tuan Tien foi pego de surpresa. Ele tossiu, fingindo que nada estava acontecendo quando percebeu o quão óbvia sua cautela repentina tinha sido. Mas a expressão afiada de Yong-Wu não mudou. Diga-me o que aconteceu em detalhes. O Duque Tuan Tien nem percebeu que Yong-Wu não estava mais falando formalmente com ele. Você se lembra da aliança mercenária e da aliança mágica com a qual você entrou em conflito antes? Grupos como Triton e Necrópolis se reuniram com eles para atacar a Dimanbilt. Yong-Wu ouviu em silêncio. Por causa disso, Dimanbilt ficou gravemente ferida no 50º andar. Mas o problema é que os Elohim e o Exército do Diabo também entraram na briga. Os Elohim e o Exército do Diabo? Sim, não seria exagero dizer que todos os grupos com os quais você teve conflitos aderiram. O Duque Tuan Tien balançou a cabeça. Yong-Wu acenou com a cabeça depois de pensar em sua explicação e passou por ele. Foi apenas um flash, mas o Duque Tuan Tien não perdeu a frieza nos olhos de Yong-Wu. Vai ficar uma bagunça. Ele cruzou os braços e um canto da boca se ergueu. Ele já havia esquecido o quão confuso os olhos de Yong-Wu o deixaram e agora estava animado. Quanto mais irritado o acumulador estivesse, melhor seria para ele. Um homem magro se aproximou silenciosamente do Duque. Ele é bastante rude, completamente diferente de como meu pai o descreveu. Por que o pai lhe disse para trabalhar com um cara tão rude, mestre? Você não pode julgar alguém pela sua aparência, Alteza. Ele será um aliado muito bom para nós. Por favor, acalme sua raiva, Alteza. O homem era o príncipe herdeiro da Terra do Sangue, Príncipe Domo. Ele franziu a testa em desagrado. Ele não conseguiu refutar seu admirável mestre, o Duque Tuan Tien, mas mesmo assim parecia irritado. A raiva encheu seus olhos enquanto ele olhava para as costas de Yong-Wu. O Duque Tuan Tien teve que apaziguar seu discípulo, que seria seu futuro rei. Não que ele não entendesse de onde vinha. Como príncipe herdeiro da Terra do Sangue e único filho do Imperador Gula, era natural que ele estivesse acostumado à deferência. Henkers poderosos sempre curvavam a cabeça para ele, e ele sempre conseguia tudo o que queria. No entanto, o Imperador Gula de repente lhe deu uma ordem enquanto ele descansava confortavelmente. Como sempre. Siga o acumulador e aprenda com ele. Para o Príncipe Domo, o acumulador era apenas um vagabundo arrogante e confiante demais por causa de sua fama recente. Ele não entendia por que tinha que seguir alguém assim. O que ele deveria aprender? Porém, seu respeitado pai havia solicitado isso com uma expressão séria que ele não via há muito tempo, então não podia recusar. Ele sabia o que seu pai faria se resistisse. Como meus outros irmãos, ele vai me colocar na mesa. O Príncipe Domo não queria seguir os passos de seus irmãos mortos, então acabou acompanhando seus guarda-costas e o Duque Tuan Tien. Seus guarda-costas eram alguns dos jogadores mais poderosos da Terra do Sangue, e o Imperador Gula escolheu cada um deles. Porém, ele não percebeu que eles também eram os olhos e ouvidos do Imperador Gula, e mantinham uma vigilância constante sobre ele, avaliando-o silenciosamente. O Duque Tuan Tien não mencionou nada disso e correu para apaziguar o príncipe. Você sabe que Sua Majestade não é de dizer coisas bobas. Ele deve ter um motivo para desejar que você aprenda com o acumulador. Mas nos tornaremos inimigos do Exército do Diabo e dos Elohim se trabalharmos com ele, certo? É verdade que iremos cortá-los e servi-los algum dia. Mas não acho que nada de bom resultará da criação de hostilidades agora, mestre. A advertência do Duque Tuan Tien picou a consciência do Príncipe Domo, mas ele não retirou sua opinião. O Duque Tuan Tien assentiu. Ele sabia que o príncipe não estava completamente errado. Também estamos preocupados com isso, mas decidimos que o reino tem mais a ganhar desta forma. O Labirinto do Dragão. Espero que seja tão útil quanto parece. Não desejo que isso atrapalhe. Percebendo que sua opinião não importava, o Príncipe Domo esticou o lábio inferior e resmungou. Ele não expressou mais seu descontentamento, mas seus olhos brilhantes não se afastaram de Yong-Wu. O Duque Tian Tien apenas o observou. Se ele não fosse um sucessor adequado ao trono, o ciúme o cegaria. No entanto, se ele fosse capaz, aprenderia algo com o acumulador. E como ele esperava, demorou menos de um dia para o Príncipe Domo mudar completamente de ideia. Você conseguiu eliminar as feras Lava Beast e Ice Witch. O julgamento do 44º andar foi concluído. Você vai passar para o próximo andar? Droga, de novo? Não faz muito tempo desde que concluímos o 43º andar. O desafio do 44º andar era subjugar as feras que viviam no centro das áreas com lava e gelo. No entanto, para chegar até eles, você tinha que caçar monstros diferentes em estágios diferentes. Era famoso por ser difícil de eliminar porque todos os monstros estavam bufados. Yong-Wu pediu ao Príncipe Domo e seus guarda-costas que cuidassem dos monstros e desapareceu. Então, algumas horas depois, ele realizou a tarefa impossível de abater os dois animais ao mesmo tempo.
Considerando o fato de que ambas as feras poderiam facilmente engolir os Rankers e até mesmo a Terra do Sangue foi forçada a criar equipes de ataque para limpar o chão, foi um feito de cair o queixo. Isso já foi chocante o suficiente, mas... Classificação do 43º andar. 1. Desconhecido. 2. Não. 3. É Dora. Classificação do 44º andar. 1. Desconhecido. 2. É Dora. 3. Kajeong-woo. Primeiro lugar, você está brincando comigo? Mesmo tendo passado pelas fases em um ritmo tão rápido, o primeiro lugar no ranking sempre foi para desconhecido, que todos sabiam ser Yeon-woo. Como isso foi possível? Os outros levaram meses, em alguns casos anos, para limpar o terreno. Já era surpreendente que ele conseguisse passar dos 2 andares em questão de horas. Mas Yeon-woo estava até afetando a classificação de cada etapa. No entanto, as surpresas de Yeon-woo não pararam por aí. O julgamento do 45º andar foi concluído. Você vai passar para o próximo andar? O julgamento do 46º. O julgamento do 47º. O julgamento do 49º andar foi concluído. Ruff, Ruff, Ruff. Por favor, parar, desacelerar. Estou morrendo, vamos continuar depois de um intervalo. Ah. Yeon-woo esmagou o chão sem descanso, deixando o príncipe domo e seus guarda-costas quase delirantes de exaustão enquanto o seguiam. Eles foram encarregados de se livrar dos monstros menores, receber os debuffs e procurar itens enquanto Yeon-woo se concentrava no palco principal. Claro, como a maioria dos guarda-costas eram Rankers, os julgamentos eram factíveis. No entanto, havia uma enorme diferença entre levar o seu tempo e passar pelos testes sem descanso. Limpar todos os andares nos anos 40 em um único dia era uma loucura. Quando chegaram ao 49º andar, seus rostos estavam pálidos de cansaço. Mesmo quando imploraram a Yeon-woo para descansar, seus apelos caíram em ouvidos surdos. Na verdade, ele até aumentou sua velocidade. Os exaustos guarda-costas foram caindo um por um. Ainda assim, a maioria deles tentou ficar com ele porque o príncipe domo ainda seguia Yeon-woo tenazmente. É possível? Ele é realmente apenas um jogador nos andares inferiores? Os rumores eram verdadeiros. A impressão do príncipe domo sobre Yeon-woo mudou lentamente enquanto ele o seguia. Eles passaram do nojo, do choque, do ódio, do ciúme e, por fim, da inveja. Ele é tão legal. Os olhos do príncipe domo se encheram de inveja enquanto Yeon-woo passava pelos palcos quase sem esforço. Era exatamente o que ele queria ser no futuro. Dominar os testes sozinho e passar casualmente para o próximo andar, como se não fosse grande coisa. Sua impressão de Yeon-woo como um vagabundo desapareceu, e apenas o desejo de ser como ele permaneceu. Ele finalmente entendeu porque seu pai e mestre lhe disseram para seguir Yeon-woo, e sua percepção do mundo mudou para 80. Yeon-woo ergueu a cabeça diante de seus olhares. Você estabeleceu um novo recorde neste andar. Você registrará seu nome no Hall da Fama? Você se recusou a registrar seu nome. Seu registro foi profundamente gravado na torre. Você pode registrar seu nome sempre que desejar. Você vai passar para o próximo andar? Como sempre, ele deixou seu nome como desconhecido no Hall da Fama. Finalmente, ele chegou ao 50º andar. Uau! Este é o 50º andar, o portão do Templo do Dragão. O cheiro de areia seca pairava no ar. Eu finalmente cheguei. Este era o lugar que ele precisava alcançar com urgência depois de ouvir a voz de Kalatos assim que seu corpo de dragão despertou pela primeira vez. Ele também estava desesperado para vir aqui depois que o vestígio do corpo de Jeong-woo acordou. Demorou mais do que o esperado. Ainda assim, seu coração batia tão forte que poderia explodir. A piedosa sociedade menor que Asgard maior que está muito surpresa com sua façanha de limpar os andares dos anos 40 em um único dia. A sociedade piedosa menor que Shan Sect maior que observa você. A sociedade demoníaca menor que Linfernal maior que chegou a um acordo para encerrar a discussão sobre o seu nível. A votação está em andamento. Existem sociedades que ainda não votaram, então aguarde. As respostas de vários deuses e demônios surgiram. Yeon-woo não se importou que eles ainda estivessem discutindo seu nível. Mas Olympus, que estava interessado em cada ação sua, ainda estava quieto. A batalha no Tártaro ainda estava em andamento? A Mãe Terra pode ter planejado algo com os Elohim, fazendo-os perseguir Edora. Yeon-woo rapidamente expandiu seu território de reconhecimento e procurou o local que causava mais comoção. Ele instantaneamente avistou uma área com intensas ondas de energia. Noroeste, Floresta e Muji. Estava tão longe que ele não tinha certeza. Mas o lado de Edora parecia estar em perigo crítico. Eu irei primeiro. Você pode me seguir. Com essas palavras, Yeon-woo deixou para trás o exausto Duque Tian-tien e os guarda-costas, acelerando em direção à floresta. Swish. Enquanto observavam Yeon-woo desaparecer em um pequeno ponto, o príncipe domo e os guarda-costas pareciam incrédulos. Era inacreditável que Yeon-woo ainda tivesse tanta força depois de destruir os andares anteriores. Então, eles se viraram um para o outro. Acho que nós temos que ir, já que estamos aqui para ajudar. Caramba! Os cansados guarda-costas foram forçados a se levantar com as palavras do príncipe domo e começaram a correr em direção à floresta e Muji, para onde Yeon-woo estava indo.